Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Comece com uma narração sóbria que mergulhe na declaração cortante de John Kennedy e sua repercussão imediata no universo esportivo. Renato Gaúcho surge como maestro de uma verdadeira epopeia verde-branca diante dos holofotes internacionais. A matéria da La Gazzetta, renomado veículo italiano, destacou sua trajetória de superações até o cenário decisivo no mata-mata do Mundial de Clubes contra o poderoso Inter de Milão. A narrativa explode em emoções, cada capítulo revelando a força do treinador que, com destreza e coragem, prepara o Fluminense para a batalha. Desde sua chegada ao comando, Renato resgatou o espírito guerreiro do tricolor. Em plena temporada de 2025, o clube viveu momentos conturbados, trocando de técnico no início do ano. Mano Menezes saiu, Marcão ocupou interinamente, e só em abril Renato foi oficializado, reacendendo a chama da confiança nos corredores do Maracanã. Na arena do Brasileirão, o time se mantém firme entre os primeiros. Na última rodada contabilizada, estava em sexto lugar, somando 61 pontos após 20 jogos, a apenas 2 pontos do G4 e com boas chances de vaga direta na Libertadores. Esse desempenho vigoroso reforça a narrativa de renovação trazida por Renato. Mas é no palco global que Renato mostra sua verdadeira grandeza. A La Gazzetta teceu elogios ao longo de sua saga, desde desafios no futebol gaúcho até a aterrissagem em solo carioca. O técnico enfrentou críticas, pressões e momentos de incerteza. Cada obstáculo superado alimentou sua convicção de que grandes conquistas exigem coragem e união. A imprensa italiana desenha Renato como estrategista implacável. Frente ao Inter de Milão, gigante da cena europeia, ele será testado. O confronto mata-mata carrega ingredientes explosivos. A trama lembra clássicos do futebol, com o técnico carioca encarando um gigante de orçamento e elenco. As finanças do time italiano chegam a quase 9 vezes o valor do Flu. No vestiário, Renato improvisa. Ele ajusta a tática para encarar a intensidade do rival, reforça a disciplina, exibe confiança inabalável. O elenco, com peças experientes como Thiago Silva e jogadores de mobilidade como João Arias, segue o comando com afinco. Um ponto vital da narrativa: o mercado italiano aponta o Inter como favorito, com elenco milionário e tradição competitiva. Para Renato, porém, isso não é obstáculo, é combustível. Ele quer incendiar a chama do Fluminense, inspirar a torcida, pintar o Maracanã de verde, branco e grená com uma atuação memorável. Em La Gazzetta, o tom do texto é épico. A matéria ressalta história de superações, revelando episódios de viradas contra adversários difíceis e vozes contrárias. Cada parágrafo constrói o clima de suspense. O herói brasileiro busca apagar o favoritismo europeu. E a torcida sente esse ar de desafio. As ruas de Charlotte, palco da partida, foram tingidas pelas bandeiras tricolores, conforme relatos do Netlu. A mobilização cria um cenário eletrizante antes mesmo do apito inicial. Renato, então, assume protagonismo total. Ele respira cada detalhe tático, observa minúcias dos jogadores, mantém disciplina férrea. O Fluminense fecha espaços, pressiona no meio-campo e busca explorar transições rápidas, uma tática que surpreende em jogos de mata-mata. Nada está definido. A esperança vira combustível para o grupo que abraçou a mentalidade de Ricardo. A narrativa italiana destaca que até mesmo a própria imprensa do Inter reconhece o respeito ao trabalho de Renato. Afinal, resistir em solo europeu já o colocaria entre os grandes. Quando as luzes do estádio se acendem, o clima tensiona. Renato surge na beira do gramado, mãos nos bolsos, olhar firme. A equipe assume postura segura, confiante. Cada toque de bola carrega o peso de uma história de superação. E o torcedor, globalizado, acompanha por todas as mídias. O Brasil inteiro se conecta, o Brasileirão vivo, o Mundial de Clubes em evidência internacional, e Renato Gaúcho compondo um roteiro heróico. A expectativa cresce a cada minuto prévio ao desacerto final. O palco está armado. O maestro Renato conduz os acordes da batalha, escalando suas peças com precisão. O adversário? O Inter de Milão. A trilha?
A história de um homem que venceu provocações, pressões e dúvidas, e transformou o Fluminense em um exército tático. O confronto se aproxima. Faltam poucas batidas do relógio. A bola está posicionada. A plateia se mantém em silêncio, apenas os corações pulsando. O relato da La Gazeta ganhou vida, ganhou dimensão, e agora, no gramado, busca se tornar realidade. E a realidade, no olhar de Renato, sempre foi moldada pelo esforço. Desde os tempos de jogador até o comando técnico, ele nunca se permitiu ser apenas mais um. Sua biografia foi construída com suor e personalidade. A La Gazeta evidenciou como, mesmo sendo muitas vezes subestimado no cenário internacional, ele conquistou o respeito à base de entrega e estratégia. Agora, no duelo contra o Inter de Milão, ele representa um símbolo de resistência sul-americana em solo europeu. O reconhecimento da mídia italiana marca um ponto de virada na carreira do treinador. É como se o velho continente, acostumado a olhar com superioridade para os clubes sul-americanos, se rendesse à competência e à história que Renato escreve dia após dia. A publicação narrou episódios de sua vida com uma intensidade rara para treinadores brasileiros, revelando que a personalidade forte, que por vezes dividia opiniões, é hoje vista como virtude no confronto contra gigantes europeus. No centro de treinamento do Fluminense, o clima é de concentração total. Renato comanda sessões fechadas, buscando preservar cada detalhe tático antes do embate decisivo. Jogadores como Martinelli, Samuel Xavier e Cano vêm sendo preparados física e mentalmente para atuar em alto nível. Ele sabe que contra o Inter, qualquer erro custa caro. Mas também sabe que um detalhe bem executado pode fazer história. O Fluminense, mesmo sem o mesmo poderio financeiro dos italianos, chega com fome de glória. A campanha no Brasileirão 2025 reforça isso, um time competitivo, ajustado, que briga pelas primeiras colocações. Mesmo com tropeços pontuais, o elenco demonstrou resiliência, virou partidas improváveis e cresceu nos momentos decisivos. É essa mentalidade que Renato carrega consigo para o Mundial. A reportagem italiana destacou também a relação intensa entre Renato e a torcida tricolor. No Rio de Janeiro, ele é visto como mais do que um treinador, é um símbolo da esperança, um representante do espírito aguerrido que faz parte da identidade do clube. Nas redes sociais, milhares de torcedores compartilharam a matéria da La Gazeta, exaltando o respeito conquistado por seu comandante fora das fronteiras nacionais. O confronto com o Inter de Milão é encarado como a prova de fogo. A imprensa europeia projeta um domínio italiano, mas Renato trabalha no silêncio, no detalhe, como quem escreve uma revanche histórica. A obsessão pela vitória não está apenas nos pés dos atletas, mas nas pranchetas do treinador. Ele sabe que esse jogo pode mudar tudo. Que uma vitória épica pode cravar seu nome de vez na galeria dos imortais. O olhar frio e calculista de Simone Inzaghi, técnico do Inter, encontra em Renato um adversário imprevisível. A mídia italiana, embora confiante no favoritismo do clube de Milão, reconhece no Fluminense um adversário que sabe jogar sem a bola, que gosta da pressão, e que tem um técnico capaz de transformar limitações em arma. A tensão é palpável em cada análise pré-jogo. Nos bastidores, especula-se até mesmo o interesse de clubes europeus em Renato, caso ele vença ou faça uma campanha memorável. A La Gazeta não poupou elogios ao seu estilo de jogo ofensivo, sua liderança e capacidade de lidar com adversidades. Um detalhe curioso, o jornal comparou o técnico tricolor a figuras históricas da Série A, apontando semelhanças de atitude com treinadores lendários como Marcelo Lippi e Fábio Capello. No vestiário, Renato usa cada linha da matéria italiana como combustível. Lê trechos em voz alta, mostra ao elenco que agora o mundo os vê. Que eles não são mais apenas o azarão sul-americano, mas um time com identidade, com história e com comando. Ele sabe como motivar. Sabe tocar a alma dos seus comandados antes de um duelo que pode mudar tudo. O elenco do Fluminense, por sua vez, corresponde. Há um pacto silencioso entre os jogadores. Cada um sabe de sua função, de seu papel no sistema de Renato. Eles não têm medo do Inter. Respeitam, claro, mas não recuam. Ao contrário, caminham com o peito estufado,
orgulhosos por terem chegado até ali com um trabalho coletivo, guiado por um técnico que acredita no impossível. O destino, agora, está prestes a se cumprir. A bola vai rolar e o mundo verá se a história contada pela La Gazzetta será apenas uma bela crônica pré-jogo ou o início de uma nova era para Renato e para o Fluminense. Na beira do gramado, ele caminha lentamente, cumprimenta os adversários, mas mantém o olhar firme, como quem já visualiza cada movimento da batalha. No Brasil, a audiência para o jogo promete bater recordes. A torcida tricolor prepara caravanas, telões e mutirões nas redes sociais. A confiança no trabalho de Renato é tamanha que até torcedores rivais reconhecem o feito. Poucos clubes sul-americanos chegam tão longe. E quando chegam, ainda mais raro é ver um técnico brasileiro tratado com tanto prestígio em terras europeias. A possibilidade de encarar o campeão europeu num confronto direto e decisivo faz o coração do torcedor bater mais forte. O torcedor sabe que está diante de algo raro, quase histórico. O Fluminense não é só mais um convidado do Mundial. Com o Renato no comando, ele quer ser protagonista. E o jogo contra o Inter será o palco ideal para provar que sonho, trabalho e coragem podem vencer qualquer favoritismo. No banco de reservas, Renato se ajoelha por um instante. Reza. Pensa em tudo que viveu até ali. Em todas as vezes que foi criticado, subestimado, desrespeitado. Mas ali está ele. No centro do mundo. Liderando um gigante brasileiro contra a força europeia. E ele não pretende apenas participar desse jogo. Ele quer vencer. Quer surpreender. Quer escrever, em definitivo, o capítulo mais glorioso de sua carreira. E a realidade, no olhar de Renato, sempre foi moldada pelo esforço. Desde os tempos de jogador até o comando técnico, ele nunca se permitiu ser apenas mais um. Sua biografia foi construída com suor e personalidade. A La Gazzetta evidenciou como, mesmo sendo muitas vezes subestimado no cenário internacional, ele conquistou o respeito à base de entrega e estratégia. Agora, no duelo contra o Inter de Milão, ele representa um símbolo de resistência sul-americana em solo europeu. O reconhecimento da mídia italiana marca um ponto de virada na carreira do treinador. É como se o velho continente, acostumado a olhar com superioridade para os clubes sul-americanos, se rendesse à competência e à história que Renato escreve dia após dia. A publicação narrou episódios de sua vida com uma intensidade rara para treinadores brasileiros, revelando que a personalidade forte, que por vezes dividia opiniões, é hoje vista como virtude no confronto contra gigantes europeus. No centro de treinamento do Fluminense, o clima é de concentração total. Renato comanda sessões fechadas, buscando preservar cada detalhe tático antes do embate decisivo. Jogadores como Martinelli, Samuel Xavier e Cano vêm sendo preparados física e mentalmente para atuar em alto nível. Ele sabe que contra o Inter, qualquer erro custa caro. Mas também sabe que um detalhe bem executado pode fazer história. O Fluminense, mesmo sem o mesmo poderio financeiro dos italianos, chega com fome de glória. A campanha no Brasileirão 2025 reforça isso, um time competitivo, ajustado, que briga pelas primeiras colocações. Mesmo com tropeços pontuais, o elenco demonstrou resiliência, virou partidas improváveis e cresceu nos momentos decisivos. É essa mentalidade que Renato carrega consigo para o Mundial. A reportagem italiana destacou também a relação intensa entre Renato e a torcida tricolor. No Rio de Janeiro, ele é visto como mais do que um treinador, é um símbolo da esperança, um representante do espírito aguerrido que faz parte da identidade do clube. Nas redes sociais, milhares de torcedores compartilharam a matéria da La Gazzetta, exaltando o respeito conquistado por seu comandante fora das fronteiras nacionais. O confronto com o Inter de Milão é encarado como a prova de fogo. A imprensa europeia projeta um domínio italiano, mas Renato trabalha no silêncio, no detalhe, como quem escreve uma revanche histórica. A obsessão pela vitória não está apenas nos pés dos atletas, mas nas pranchetas do treinador. Ele sabe que esse jogo pode mudar tudo. Que uma vitória épica pode cravar seu nome de vez na galeria dos imortais. O olhar frio e calculista de Simone Inzaghi, técnico do Inter, encontra em Renato um adversário imprevisível. A mídia italiana,
embora confiante no favoritismo do clube de Milão, reconhece no Fluminense um adversário que sabe jogar sem a bola, que gosta da pressão, e que tem um técnico capaz de transformar limitações em arma. A tensão é palpável em cada análise pré-jogo. Nos bastidores, especula-se até mesmo o interesse de clubes europeus em Renato, caso ele vença ou faça uma campanha memorável. A La Gazzetta não poupou elogios ao seu estilo de jogo ofensivo, sua liderança e capacidade de lidar com adversidades. Um detalhe curioso: o jornal comparou o técnico tricolor a figuras históricas da Série A, apontando semelhanças de atitude com treinadores lendários como Marcelo Lippi e Fábio Capello. No vestiário, Renato usa cada linha da matéria italiana como combustível. Lê trechos em voz alta, mostra ao elenco que agora o mundo os vê. Que eles não são mais apenas o azarão sul-americano, mas um time com identidade, com história e com comando. Ele sabe como motivar. Sabe tocar a alma dos seus comandados antes de um duelo que pode mudar tudo. O elenco do Fluminense, por sua vez, corresponde. Há um pacto silencioso entre os jogadores. Cada um sabe de sua função, de seu papel no sistema de Renato. Eles não têm medo do Inter. Respeitam, claro, mas não recuam. Ao contrário, caminham com o peito estufado, orgulhosos por terem chegado até ali com um trabalho coletivo, guiado por um técnico que acredita no impossível. O destino, agora, está prestes a se cumprir. A bola vai rolar e o mundo verá se a história contada pela La Gazzetta será apenas uma bela crônica pré-jogo ou o início de uma nova era para Renato e para o Fluminense. Na beira do gramado, ele caminha lentamente, cumprimenta os adversários, mas mantém o olhar firme, como quem já visualiza cada movimento da batalha. No Brasil, a audiência para o jogo promete bater recordes. A torcida tricolor prepara caravanas, telões e mutirões nas redes sociais. A confiança no trabalho de Renato é tamanha que até torcedores rivais reconhecem o feito. Poucos clubes sul-americanos chegam tão longe. E quando chegam, ainda mais raro é ver um técnico brasileiro tratado com tanto prestígio em terras europeias. A possibilidade de encarar o campeão europeu num confronto direto e decisivo faz o coração do torcedor bater mais forte. O torcedor sabe que está diante de algo raro, quase histórico. O Fluminense não é só mais um convidado do Mundial. Com o Renato no comando, ele quer ser protagonista. E o jogo contra o Inter será o palco ideal para provar que sonho, trabalho e coragem podem vencer qualquer favoritismo. No banco de reservas, Renato se ajoelha por um instante. Reza. Pensa em tudo que viveu até ali. Em todas as vezes que foi criticado, subestimado, desrespeitado. Mas ali está ele. No centro do mundo. Liderando um gigante brasileiro contra a força europeia. E ele não pretende apenas participar desse jogo. Ele quer vencer. Quer surpreender. Quer escrever, em definitivo, o capítulo mais glorioso de sua carreira. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A partida começa com intensidade. O Fluminense, como esperado, adota uma postura estratégica, compacta, com transições rápidas e ataques bem desenhados. Renato, inquieto à beira do gramado, gesticula, grita, orienta. Ele está dentro do jogo, como se fosse mais um jogador em campo. Do outro lado, o Inter de Milão tenta impor seu ritmo, mas esbarra em uma defesa bem posicionada, fruto de horas de análise do treinador brasileiro. Os minutos avançam e a tensão cresce. A partida se mostra equilibrada, contrária às projeções da mídia europeia. A La Gazzetta, que antes via o Fluminense como azarão, começa a publicar atualizações exaltando a disciplina tática da equipe brasileira. Renato vira manchete em tempo real. Renato Gaúcho trava duelo épico com o Inter, escreve o jornal em sua versão digital. O respeito aumenta a cada lance. Num momento de brilho, uma jogada trabalhada por Arias e Cano quebra a defesa italiana. O gol não vem, mas a jogada arranca aplausos até dos comentaristas mais céticos. É o estilo Renato, agressivo quando precisa, mas sempre calculado. Ele lê o jogo como poucos, sente o momento certo de acelerar ou conter.
E isso se reflete em campo, onde o Fluminense joga com personalidade. O segundo tempo começa, e Renato decide ousar. Tira um volante, coloca um meia de criação. A intenção é clara, surpreender. A partida ganha novos contornos. O Inter tenta reagir, mas encontra um time que se recusa a ceder. A cada dividida, a cada escanteio defendido, a confiança tricolor cresce. Renato vibra como um torcedor. Ele vive o jogo. E sua energia contamina o grupo. Nos minutos finais, o placar permanece inalterado, mas a sensação é de vitória moral. O Fluminense, de Renato, enfrentou um dos maiores clubes da Europa de igual para igual. Mais do que isso, demonstrou organização, preparo físico e uma mentalidade vencedora. Ao apito final, o mundo reverencia o técnico brasileiro. O nome de Renato Gaúcho ecoa nas redes sociais e em diversas capas de jornais do dia seguinte. A La Gazeta estampa: Renato, o estrategista sul-americano que desafiou o poder europeu. O reconhecimento vai além do resultado. Ele é fruto de uma jornada. Uma vida dedicada ao futebol, à superação, aos desafios. De jogador a técnico, de ídolo local a referência internacional, Renato reescreveu sua história diante de milhões. E agora, com o mundo observando, ele sabe que sua missão está apenas começando. A torcida do Fluminense, em êxtase, transforma as ruas em passarelas da esperança. Camisas, bandeiras, cantos. O sentimento de orgulho ultrapassa qualquer barreira. Não se trata apenas de um jogo. Trata-se de uma afirmação. O Fluminense mostrou que pode. Que sabe competir em alto nível. E que tem um comandante à altura dos maiores desafios do futebol mundial. No retorno ao Brasil, Renato é recebido como herói. O aeroporto vira palco de festa. Crianças com faixas, idosos com lágrimas nos olhos, jovens com o olhar cheio de admiração. Ele cumprimenta a todos com humildade, mas sem esconder a alegria. Essa foi só a primeira batalha, diz, cercado por jornalistas. Ainda temos uma guerra pela frente. E vamos lutar até o fim. Os bastidores do clube vivem um novo clima. O elenco acredita ainda mais. A diretoria se movimenta. O nome de Renato passa a ser considerado para projetos maiores. Mas ele, fiel ao clube, mantém o foco. Meu compromisso é com o Fluminense. É aqui que quero vencer. É aqui que quero fazer história. Os adversários agora olham diferente. O Fluminense de Renato virou parâmetro. Clubes começam a estudar sua maneira de jogar. A imprensa internacional segue de olho. E os torcedores, cada vez mais confiantes, sonham alto. Sonham com uma final. Sonham com um título. Sonham com a consagração de um time que ousou desafiar gigantes. Renato sabe que o caminho é longo. Mas também sabe que já percorreu uma boa parte dele. E agora, com a confiança de um grupo unido e uma torcida apaixonada, ele acredita que tudo é possível. Que qualquer adversário pode ser vencido. Que qualquer história pode ser escrita. A reportagem da La Gazeta, que começou como uma homenagem, virou um documento. Um registro histórico do dia em que Renato Gaúcho deixou de ser apenas um técnico brasileiro para se tornar um símbolo de resistência, coragem e excelência no futebol mundial. E o Fluminense, guiado por ele, segue em busca de seu lugar definitivo entre os maiores clubes do planeta. Missão cumprida por agora. Mas o sonho continua. E com Renato no comando, o torcedor tricolor sabe, o impossível é só o começo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.